medo não é real. Deixe essa frase penetrar em você por um momento. O medo não é real. Não da forma que você pensa, enquanto você está paralisado diante de decisões importantes, enquanto adia seus sonhos para amanhã, enquanto se esconde atrás de desculpas confortáveis. Existe uma verdade brutal que Miyamoto Musashi descobriu há mais de 400 anos e que a sociedade moderna faz questão de esconder de você. Essa verdade é tão poderosa, tão transformadora, que se você realmente a compreendesse, sua vida mudaria instantaneamente. Mas aqui está o problema. Ninguém quer te contar isso. Porque uma pessoa que entende a verdadeira natureza do medo e da dor se torna incontrolável. Você não pode mais manipular alguém que olhou para o abismo e percebeu que o monstro que vive lá não é externo. É você mesmo. É a versão não realizada de quem você poderia ser, gritando das sombras, implorando para que você finalmente tenha coragem de se tornar completo. Musashi matou seu primeiro homem aos 13 anos de idade. Não em um campo de batalha distante, cercado por milhares de soldados, onde a morte se torna apenas uma estatística. Não. Foi cara a cara, olho no olho, onde ele podia ver o suor no rosto do oponente, sentir o cheiro do medo, ouvir a respiração irregular de alguém que sabia que estava prestes a morrer. E naquele momento, algo se quebrou dentro dele. Ou talvez algo tenha nascido. Algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem jamais despertar. Ele entendeu que o medo que sentia antes do duelo, aquela sensação de aperto no peito, as mãos suando, o coração acelerado, tudo aquilo não era um aviso para recuar. Era um convite para atravessar o portal que separa quem você é de quem você pode se tornar. Mas aceitar esse convite tem um preço, e poucos estão dispostos a pagá-lo. A dor que Musashi conheceu não foi apenas física. Qualquer idiota pode aprender a suportar dor física. Atletas fazem isso todos os dias. Soldados são treinados para isso. Mas a dor de viver uma vida sem propósito, de saber que você está traindo seu próprio potencial, de olhar no espelho e ver um estranho covarde olhando de volta, essa é a dor que quebra homens muito mais fortes do que qualquer espada jamais poderia. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Sobre o que Musashi sabia a respeito da dor e do medo que ninguém teve coragem de te contar. Porque a verdade não é gentil. Ela não se importa com seus sentimentos. E se você está procurando conforto, está no lugar errado. Antes de mergulharmos nessa jornada brutal pela mente do maior guerreiro que o mundo já conheceu, eu preciso que você faça algo. Se estas palavras estão tocando algo profundo dentro de você, se está sentindo um desconforto que é ao mesmo tempo assustador e excitante, deixe seu like agora. Inscreva-se neste canal, porque o que vem a seguir vai destruir suas ilusões confortáveis sobre força e coragem. E deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber onde estão as pessoas que ainda têm fome de verdade. Agora, prepare-se. O que você está prestes a descobrir não pode ser desaprendido. O medo não é real. Mas antes que você feche este vídeo, achando que isso é apenas mais um discurso motivacional vazio, deixe-me explicar o que isso realmente significa. Quando Musashi estava diante de Sasaki Kojiro, na ilha de Ganryu, enfrentando o homem considerado o espadachim mais rápido de todo o Japão, o que você acha que ele sentiu? Você acha que ele não sentiu o coração acelerar? Que suas mãos não tremeram? Que sua mente não gritou para ele correr, fugir, preservar sua vida? Claro que sentiu tudo isso. A diferença não está na ausência do medo. A diferença está no entendimento de que aquilo que chamamos de medo é apenas uma resposta química do corpo a algo que ainda não aconteceu. É uma reação a um futuro imaginado.
E aqui está a verdade libertadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Esse futuro não existe, nunca existiu, nunca existirá, porque no momento em que ele chegar, não será mais o futuro, será o presente. E no presente, você só tem uma coisa: ação ou inação. Musashi passou 60 duelos, olhando diretamente nos olhos de homens que queriam matá-lo. 60 vezes ele teve a oportunidade de deixar o medo vencer. 60 vezes ele poderia ter racionalizado uma desculpa para não aparecer. E todas as 60 vezes ele escolheu aparecer. Não porque era mais corajoso que outros homens, mas porque ele entendia algo fundamental sobre a natureza da realidade que a maioria das pessoas nunca aprende. Ele entendia que o medo é uma ferramenta, é informação. Quando você sente medo, seu corpo está te dizendo que algo importante está em jogo, que você está na beira de um território desconhecido, que você está prestes a expandir seus limites. O problema é que fomos condicionados pela sociedade moderna a interpretar essa informação da forma errada. Fomos ensinados que medo significa perigo, significa recuar, significa buscar segurança. Mas Musashi aprendeu o oposto. Para ele, sentir medo significava que ele estava no caminho certo. Deixe-me te contar sobre o duelo mais famoso de Musashi, aquele contra Sasaki Kojiro. Kojiro era tão letal com sua espada longa que havia desenvolvido uma técnica chamada golpe da andorinha, capaz de cortar um homem ao meio em um único movimento. Ele nunca havia perdido um duelo. Sua reputação era tão assustadora que outros espadachins se recusavam a desafiá-lo. Mas Musashi não apenas aceitou o desafio, ele fez algo que deixou todo mundo perplexo. Ele chegou atrasado, propositalmente atrasado. 3 horas atrasado. Enquanto Kojiro esperava na praia da ilha, sentindo sua raiva crescer, sua concentração se fragmentar, sua confiança transformar-se em dúvida, Musashi estava em um barco esculpindo um boken, uma espada de madeira, de um remo. Ele estava usando o tempo para transformar medo em estratégia. Ele sabia que se aparecesse nervoso, apressado, desesperado para começar, estaria entregando poder psicológico ao oponente. Então, ele fez o oposto. Ele usou o tempo para acalmar sua mente, para visualizar o combate, para entrar em um estado de presença absoluta. Quando Musashi finalmente desceu do barco, Kojiro estava tão irritado que imediatamente desembainhou sua espada e jogou a bainha na areia, um sinal de que pretendia matar Musashi e não precisaria embainhar a espada novamente. Foi então que Musashi disse algo que revela tudo sobre sua compreensão do medo e da morte. Ele olhou para a bainha na areia e disse calmamente: "Você já perdeu. Um homem que joga fora sua bainha é um homem que já decidiu morrer aqui." E estava certo. O duelo durou segundos. Musashi golpeou Kojiro na cabeça com seu boken improvisado, matando instantaneamente o espadachim mais temido do Japão. Mas a vitória não aconteceu durante aqueles segundos. A vitória aconteceu nas 3 horas que Musashi passou sozinho, transformando o que poderia ter sido pânico paralisante em foco laser. Ele não eliminou o medo, ele o usou como combustível. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você deixou o medo de um futuro imaginário te impedir de agir no presente real? Quantas oportunidades você desperdiçou porque estava ocupado demais, criando cenários catastróficos na sua cabeça? A verdade é que a vasta maioria dos seus medos nunca se materializa. E mesmo aqueles que se materializam raramente são tão ruins quanto você imaginou. Mas o custo de viver dominado pelo medo é absoluto e real. É a vida não vivida. São os sonhos não perseguidos. É a versão de você que poderia ter existido, mas nunca existirá porque você escolheu segurança em vez de significado. Musashi não teve esse luxo.
Ele viveu em uma época onde hesitar significava morte literal. Mas aqui está o paradoxo. Embora você não enfrente duelos de espada, você enfrenta algo muito mais perigoso. Você enfrenta a possibilidade de chegar ao fim da sua vida e perceber que nunca realmente viveu, que passou seus dias evitando desconforto e chamou isso de sabedoria. A dor que Musashi conheceu foi diferente de qualquer coisa que você possa imaginar. Não estou falando apenas das cicatrizes visíveis que cobriram seu corpo ao longo de décadas de combate. Estou falando da dor existencial de viver sabendo que cada dia pode ser o último. De acordar toda manhã com a certeza de que sua próxima refeição pode ser interrompida por um desafio mortal. De nunca poder relaxar completamente, porque relaxar significava vulnerabilidade. E vulnerabilidade significava morte. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Essa dor constante, essa pressão implacável não quebrou Musashi. Ela o refinou. Ela queimou tudo que era supérfluo, tudo que era falso, tudo que era fraco, até que restasse apenas a essência pura de quem ele realmente era. E essa essência era inabalável. Depois de vencer seu duelo mais famoso contra Kojiro, Musashi não celebrou. Ele não correu para contar a todos sobre sua vitória. Ele não procurou fama ou reconhecimento. Em vez disso, ele fez algo que revela a verdadeira profundidade de sua compreensão sobre dor e propósito. Ele se retirou. Por anos. Ele foi para as montanhas, viveu em cavernas, meditou, treinou sozinho contra inimigos imaginários até que cada movimento fosse perfeito. Ele escreveu, ele pintou, ele se tornou um artista consumado, não porque estava fugindo da violência, mas porque entendeu que a verdadeira maestria em qualquer campo vem do mesmo lugar, vem da disposição de suportar a dor do refinamento constante, a dor de fazer a mesma coisa 1000 vezes até que se torne instinto. A dor de eliminar seus próprios vícios, suas próprias fraquezas, seus próprios auto-enganos, um por um, sem piedade. Existe uma história sobre Musashi que poucos conhecem, mas que ilustra perfeitamente sua relação com a dor. Quando ele tinha cerca de 30 anos, durante um dos períodos em que vivia isolado nas montanhas, ele decidiu testar os limites absolutos de sua resistência física e mental. Ele passou 7 dias sem comer, bebendo apenas água, enquanto continuava seu treinamento rigoroso com a espada. Não havia nenhum oponente por perto. Não havia nenhuma batalha iminente. Ele estava simplesmente explorando o território desconhecido entre vida e morte, entre sanidade e loucura, entre o corpo e algo além do corpo. No 7º dia, fraco demais para ficar em pé, ele continuou praticando seus cortes do chão, arrastando-se pela terra como um animal ferido, mas recusando-se a parar. Por quê? Porque ele entendeu algo que a cultura moderna de gratificação instantânea nos fez esquecer completamente. Ele entendeu que o crescimento real, a transformação verdadeira, só acontece quando você vai além do ponto onde seu corpo e mente imploram para você parar. Agora compare isso com a vida moderna. Quantas pessoas você conhece que desistem na primeira dificuldade, que abandonam seus objetivos quando as coisas ficam ligeiramente desconfortáveis, que trocam seus sonhos por conveniência? A sociedade atual está estruturada para eliminar toda forma de desconforto. Sentindo frio, ajuste o termostato. Sentindo fome, peça comida no aplicativo. Sentindo solidão, role o feed das redes sociais. Sentindo tédio, assista mais um episódio. Sentindo inadequação, compre algo novo. Estamos constantemente anestesiando os sinais que nosso corpo e mente enviam para nos dizer que algo precisa mudar. E no processo, estamos nos transformando em versões cada vez mais fracas
e dependentes de nós mesmos. Musashi teria olhado para a vida moderna com uma mistura de perplexidade e horror. Não porque ele era um masoquista que amava sofrer, mas porque ele sabia que eliminar todo o desconforto da vida é também eliminar toda possibilidade de crescimento. A verdade sobre a dor que Musashi descobriu é esta: a dor é neutra. Ela não é boa nem má por si mesma. É simplesmente informação. Quando você coloca a mão no fogo, a dor te diz para tirar a mão. Isso é útil. Isso te mantém vivo. Mas quando você sente a dor emocional de tentar algo difícil, de arriscar o fracasso, de se expor ao julgamento dos outros, essa dor está te dizendo algo completamente diferente. Ela está te dizendo que você está crescendo, que está expandindo seus limites, que está se tornando mais do que era ontem. O problema é que interpretamos ambos os tipos de dor da mesma forma. Tratamos a dor do crescimento como se fosse a dor da destruição. E então recuamos. Buscamos conforto e chamamos isso de autocuidado, ou sabedoria, ou maturidade. Mas Musashi chamaria isso pelo nome verdadeiro: covardia. Ele escreveu em seu livro, O Livro dos Cinco Anéis, algo que deveria estar gravado na mente de todo ser humano que deseja realizar algo significativo. Ele disse: você pode abandonar seu próprio corpo, mas deve preservar sua honra. O que isso significa? Significa que o corpo é temporário. Ele vai deteriorar de qualquer forma. Ele vai envelhecer, enfraquecer e eventualmente morrer. Não importa o que você faça. Mas sua honra, seu caráter, a essência de quem você é, isso é eterno. Isso permanece. Isso ecoa através do tempo. Então, qual é mais importante? Proteger seu corpo de todo desconforto e chegar ao fim da vida intacto fisicamente, mas quebrado espiritualmente? Ou usar seu corpo como instrumento para forjar algo maior, algo que transcende sua própria existência individual? Musashi escolheu o segundo caminho. E por isso, 400 anos depois de sua morte, ainda estamos aqui, falando sobre ele, aprendendo com ele, tentando entender a magnitude de sua visão. Deixe-me ser brutalmente honesto com você agora. A vida que você está vivendo provavelmente está muito distante da vida que você é capaz de viver. Não porque você não tem talento, ou inteligência, ou oportunidades, mas porque você tem medo da dor que vem com a transformação real. Você prefere a dor familiar da mediocridade, a dor desconhecida da grandeza. Você prefere a agonia lenta de uma vida não vivida, à agonia aguda de enfrentar seus demônios e superá-los. E a sociedade te encoraja nessa escolha. Ela te vende conforto como se fosse virtude. Ela te diz que você merece descansar, que você já trabalhou o suficiente, que você deveria se recompensar. Mas recompensar-se antes de ter conquistado algo real não é celebração. É autossabotagem disfarçada de amor próprio. Musashi entendeu algo sobre o medo que a psicologia moderna está apenas começando a redescobrir. O medo não existe no presente. Deixe isso afundar. O medo nunca existe no momento atual. Ele é sempre uma projeção. Você está com medo do que pode acontecer, do que poderia acontecer, do que aconteceu antes e pode acontecer novamente, mas nunca do que está acontecendo agora. Quando você está realmente presente, quando está totalmente absorvido na ação do momento, o medo desaparece. Não porque você seja corajoso, mas porque não há espaço mental para ele existir. Musashi descobriu isso não através de filosofia abstrata, mas através da experiência direta de combate mortal. Quando a espada do oponente está cortando o ar em direção ao seu pescoço, você não tem tempo para pensar sobre o futuro. Você não tem energia mental para criar cenários hipotéticos. Você está completamente aqui, completamente agora, completamente vivo.
Durante seus anos de peregrinação pelo Japão, Musashi desenvolveu uma prática que ele chamava de entrar no vazio. Não era meditação no sentido tradicional, era algo muito mais radical. Ele treinava sua mente para operar sem narrativa, sem história, sem o constante diálogo interno que a maioria das pessoas carrega como se fosse uma parte inseparável de quem são. Antes de cada duelo, ele não pensava em vencer. Ele não pensava em técnicas. Ele não pensava em nada. Ele simplesmente estava. E desse estado de presença absoluta, a ação correta emergia espontaneamente, sem esforço, sem hesitação. Seus oponentes, por outro lado, estavam presos em suas próprias mentes. Preocupados com reputação, com técnica, com vitória, com sobrevivência. E essa prisão mental criava uma fração de segundo de atraso entre percepção e ação. Uma fração de segundo que Musashi explorava com precisão letal. Aqui está o que isso significa para você, vivendo no século XXI. Cada vez que você adia uma decisão importante porque está esperando pelo momento perfeito, você está operando do mesmo lugar que os oponentes de Musashi operavam. Você está preso na sua cabeça. Você está criando cenários futuros imaginários e reagindo a eles como se fossem reais. Você está lutando contra sombras enquanto a vida real passa por você sem ser vivida. O momento perfeito não existe. Nunca existiu. Nunca existirá. Existe apenas este momento. E este momento sempre contém tudo o que você precisa para dar o próximo passo. Não o 10º passo, não o 100º passo, apenas o próximo. Mas seu medo te paralisa porque você está tentando ver a escada inteira antes de subir o primeiro degrau. Musashi teve um estudante nos últimos anos de sua vida que estava constantemente atormentado pelo medo de não ser bom o suficiente. Este estudante praticava obsessivamente, estudava todas as técnicas, memorizava cada forma, mas congelava durante os treinos de combate real. Um dia, Musashi o levou para o topo de um penhasco. Abaixo, havia rochas afiadas e água turbulenta. Musashi disse ao estudante, "Pule." O estudante recuou, horrorizado. Musashi então deu um passo à frente e perguntou, "O que você sente agora?" O estudante respondeu, "Medo de cair." Musashi balançou a cabeça e disse, "Você não está com medo de cair. Você está com medo de uma história que criou sobre cair. A queda em si não tem medo. Tem apenas ar, movimento e eventualmente impacto. O medo está todo na sua imaginação." Então, para ilustrar seu ponto de forma inesquecível, Musashi virou as costas para o penhasco, fechou os olhos e se deixou cair para trás. O estudante gritou e correu até a borda, certo de que acabara de testemunhar a morte de seu mestre. Mas Musashi havia calculado perfeitamente. Havia uma saliência rochosa alguns metros abaixo, invisível de cima. Ele pousou nela, escalou de volta e disse, "Agora você entende? Toda a sua vida você está pulando. A morte vem eventualmente de qualquer forma. A única questão é se você pula com medo ou com presença. Essa história pode parecer extrema, até irresponsável pelos padrões modernos, mas ela contém uma verdade essencial que nossa cultura de segurança obsessiva nos fez esquecer. A vida em si é o pulo. Você já está caindo. Desde o momento em que nasceu, você está em movimento em direção à morte. Não há pausa, não há segurança real, não há garantias. A única escolha real que você tem é como experienciar essa queda. Você pode gastar toda a sua energia tentando desacelerar o inevitável, agarrando-se desesperadamente a ilusões de controle e permanência. Ou pode relaxar no movimento, pode aproveitar o vento no rosto, pode ver a beleza da paisagem passando, pode estar totalmente presente para cada segundo dessa jornada extraordinária e temporária chamada vida humana.
Musashi escreveu sobre isso em seus textos finais, compostos quando ele já estava com mais de 60 anos, vivendo em reclusão em uma caverna chamada Rei Gando. Ele disse: "Não tenho medo da morte, porque já morri 1000 vezes. Cada duelo foi uma morte. Cada vitória foi um renascimento. Depois de atravessar isso 60 vezes, a morte perde seu poder. Ela se torna apenas mais uma transição, mais uma porta, mais um momento de transformação. Mas observe o que ele não disse. Ele não disse que se tornou imune ao medo. Ele disse que o medo perdeu seu poder sobre ele. Isso é fundamentalmente diferente. O medo ainda surgia, a adrenalina ainda corria, o corpo ainda reagia. Mas ele não identificava mais essas sensações como sinais para recuar. Ele as via pelo que realmente eram: energia bruta, disponível para ser direcionada conscientemente para qualquer propósito que ele escolhesse. Pense sobre as decisões que você está evitando agora mesmo. Aquela conversa difícil que você precisa ter. Aquele projeto arriscado que você quer começar. Aquela mudança radical que você sabe que precisa fazer. O que exatamente está te segurando? Se você olhar honestamente, vai descobrir que não é a coisa em si. É a história que você criou sobre a coisa. É o filme catastrófico que você está rodando na sua cabeça sobre todos os possíveis resultados negativos. Mas aqui está o truque cruel. Enquanto você está obcecado com os possíveis resultados negativos, você está garantindo um resultado negativo real, que é a paralisia, a inação, a vida desperdiçada em hesitação. Você está pagando o preço do fracasso sem nem mesmo tentar. Que tipo de lógica é essa? Musashi chamaria isso de derrotar a si mesmo antes da batalha começar. A dor que Musashi abraçou não era apenas física ou psicológica, era também a dor do isolamento absoluto. Entenda isso. Ele passou a maior parte de sua vida completamente sozinho. Não sozinho como você fica sozinho quando seus amigos estão ocupados e você passa um sábado assistindo séries. Sozinho de verdade. Meses nas montanhas sem ver outro ser humano. Anos vagando de vila em vila como um estranho, nunca pertencendo a lugar nenhum, nunca criando raízes, nunca tendo um lar. Ele abriu mão de família, de comunidade, de todos os confortos sociais que tornam a existência humana tolerável. E fez isso deliberadamente, porque ele entendeu algo profundo. Para se conhecer verdadeiramente, você precisa se separar do ruído constante de outras pessoas, te dizendo quem você é. Você precisa ficar sozinho com seus próprios pensamentos tempo suficiente para que todas as máscaras caiam, todas as pretensões se dissolvam, e o que resta seja apenas a verdade nua sobre quem você realmente é. Mas aqui está o paradoxo cruel que Musashi descobriu sobre solidão. Quando você está verdadeiramente sozinho, quando não há ninguém para impressionar, ninguém para julgar você, ninguém para validar sua existência, você enfrenta o medo mais primordial de todos, o medo da própria insignificância. Você percebe que sem a estrutura social constante te dizendo que você importa, sem as métricas externas de sucesso, sem as distrações infinitas, você é apenas um animal consciente de sua própria mortalidade, caminhando em um planeta pequeno, orbitando uma estrela média em uma galáxia que contém bilhões de outras estrelas. E essa percepção pode te esmagar, pode te fazer questionar por que fazer qualquer coisa, por que continuar, por que importa. A maioria das pessoas nunca chega perto dessa percepção, porque mantém suas vidas tão cheias de barulho que nunca há silêncio suficiente para essas questões emergirem. Musashi não apenas chegou perto dessa percepção, ele mergulhou diretamente nela. E o que encontrou do outro lado é o que separa guerreiros de vítimas, mestres de amadores, lendas de pessoas comuns. Ele encontrou liberdade, a liberdade mais radical possível.
A liberdade de perceber que, precisamente porque nada importa objetivamente, você tem o poder de fazer qualquer coisa importar subjetivamente. Se não há significado inerente à existência, então você é livre para criar significado. E uma vez que você percebe isso, uma vez que você realmente internaliza essa verdade, o medo perde quase todo o seu poder. Porque o pior cenário possível já aconteceu. Você já enfrentou o vazio. Você já olhou para a ausência de significado cósmico e percebeu que ainda está aqui, ainda está respirando, ainda pode escolher, ainda pode agir, ainda pode criar. Nos últimos anos de sua vida, Musashi escreveu algo que resume perfeitamente essa compreensão. Ele disse: aceite tudo como é. Não deseje mudanças, não tenha preferências. Agora, isso pode soar como passividade, pode soar como resignação, mas é exatamente o oposto. O que ele está dizendo é: pare de gastar energia lutando contra a realidade. A realidade sempre vence, sempre. Quando você resiste ao que é, quando você deseja que as coisas sejam diferentes do que são, você está dividindo sua energia. Metade está no mundo real, tentando lidar com o que existe. A outra metade está em um mundo imaginário, lutando contra fantasmas do que deveria existir, mas não existe. Essa divisão te enfraquece. Quando você aceita totalmente o que é, você recupera 100% da sua energia para lidar efetivamente com a realidade real. Vamos aplicar isso à sua vida concretamente. Você está insatisfeito com seu trabalho? Aceite completamente que você está insatisfeito. Pare de gastar energia fingindo que está tudo bem ou desejando que fosse diferente. A aceitação total da sua insatisfação te dá clareza para agir. Agora você pode fazer uma escolha real, mudar o trabalho ou mudar sua atitude em relação a ele. Mas enquanto você está no meio termo, meio aceitando, meio resistindo, você não pode fazer nenhuma das duas coisas efetivamente. Você está em relacionamento que não te satisfaz? Aceite totalmente isso. A aceitação não significa desistir, significa ver com clareza absoluta o que é verdade. E dessa clareza vem poder. Poder para ter a conversa difícil, poder para fazer mudanças reais, poder para terminar se necessário. Mas a maioria das pessoas prefere viver na zona cinzenta da semi-aceitação, onde há desconforto suficiente para ser miserável, mas não clareza suficiente para agir. Musashi aplicou esse princípio até em combate. Ele nunca lutava contra o movimento do oponente. Ele aceitava o movimento e fluía com ele, redirecionando a energia para seu próprio propósito. Se o oponente atacava pela esquerda, Musashi não resistia, bloqueando diretamente. Ele aceitava o ataque, movia-se com ele e usava o momento do próprio oponente contra ele. Isso é o que significa não ter preferências em batalha. Não significa que ele não queria vencer. Significa que ele não gastava energia desejando que o oponente atacasse de forma diferente. Ele trabalhava com o que era, não com o que ele queria que fosse. E essa habilidade de aceitar e fluir com a realidade o tornou praticamente imbatível. Agora olhe para seus próprios medos através dessa lente. A maioria dos seus medos vem da resistência a aceitar algo que você já sabe ser verdade. Você tem medo de iniciar aquele negócio porque não quer aceitar que pode falhar. Você tem medo daquela conversa porque não quer aceitar que pode ser rejeitado. Você tem medo de buscar aquele sonho porque não quer aceitar que pode não ser bom o suficiente. Mas aqui está a ironia brutal. Ao não aceitar essas possibilidades, ao gastar toda a sua energia resistindo a elas, você está garantindo o resultado que mais teme. Você está garantindo que não vai tentar, o que significa que você com certeza não vai ter sucesso. Você escolheu o fracasso garantido em vez do fracasso possível.
Musashi olharia para isso e veria a loucura óbvia. Por que escolher morte certa quando você poderia escolher batalha incerta? A lição final e mais profunda que Musashi aprendeu sobre dor e medo veio nos últimos meses de sua vida. Ele tinha 62 anos e sabia que a morte estava próxima. Não morte em combate, que ele havia evitado magistralmente por décadas, mas a morte inevitável que vem com a idade e o desgaste do corpo humano. Ele se retirou para a caverna Reigando, nas montanhas de Kumamoto, levando apenas papel, tinta e seus pensamentos. Ali, completamente sozinho, enfrentando sua mortalidade final, ele escreveu sua obra-prima, O Livro dos 5 Anéis. Mas o que é fascinante não é apenas o que ele escreveu, mas por que ele escolheu escrever. Após uma vida inteira evitando fama, recusando posições de prestígio, vivendo nas sombras, por que de repente ele sentiu a necessidade de documentar seus ensinamentos? A resposta revela a camada mais profunda de sua compreensão sobre o significado da dor e do medo. Musashi percebeu que havia uma dor maior do que a morte física. Era a dor de deixar o mundo sem ter transmitido o que aprendeu. Ele havia passado por tanto, sobrevivido a tanto, compreendido tanto, que deixar todo esse conhecimento morrer com ele seria um desperdício cósmico. Então, nos últimos meses de vida, quando seu corpo estava falhando, quando a dor física era constante, ele escolheu uma dor diferente, a dor de destilar décadas de experiência em palavras, a dor de organizar pensamentos que sempre haviam sido instintivos, corporais, não verbais, em uma forma que outros pudessem entender. E ao fazer isso, ele revelou algo fundamental. A dor com propósito não é apenas tolerável, é transformadora. É a dor sem propósito, a dor aleatória, a dor que não leva a lugar nenhum, que quebra o espírito humano. Mas quando você escolhe a dor conscientemente, quando você a usa como instrumento para criar algo maior do que você mesmo, ela se transforma em combustível. Existe uma passagem no livro dos 5 Anéis, onde Musashi escreve: o guerreiro que treina apenas quando está motivado nunca dominará nada. A maestria vem de treinar especialmente quando não há motivação, quando o corpo dói, quando a mente resiste, quando seria mais fácil parar. Essas são as repetições que realmente contam. Porque qualquer idiota pode treinar quando está se sentindo bem, mas fazer o que precisa ser feito quando tudo em você grita para parar, isso é o que separa o extraordinário do medíocre. E aqui está a parte que a cultura moderna de positividade tóxica não quer que você saiba. A maior parte da maestria é construída exatamente nesses momentos de resistência máxima, não nos momentos de fluxo inspirado, não quando você está motivado e energizado. Mas nos dias cinzentos, dolorosos, monótonos, onde você continua aparecendo mesmo quando não há nenhuma recompensa visível. Pense em quantas vezes você desistiu de algo porque perdeu a motivação inicial. Aquela academia que você frequentou por 3 semanas. Aquele curso online que você abandonou no 3º módulo. Aquele projeto criativo que começou com tanta excitação e morreu no primeiro obstáculo real. A verdade brutal é que você não desistiu porque não tinha talento ou tempo ou recursos. Você desistiu porque não estava disposto a suportar a dor específica necessária para a transformação real. E então, você criou uma narrativa confortável para justificar a desistência. Você disse a si mesmo que não era a coisa certa para você, que havia descoberto outras prioridades, que as circunstâncias mudaram. Mas Musashi chamaria essas narrativas pelo que realmente são. Mentiras reconfortantes que você conta para evitar admitir que escolheu conforto em vez de crescimento.
Nos dias finais, antes de sua morte, fraco demais para segurar um pincel adequadamente, Musashi escreveu seu último poema, conhecido como Dokodo, ou O Caminho da Caminhada Solitária. São 21 regras para viver, destiladas de uma vida inteira de experiência extrema. E a primeira regra revela tudo. Não se desvie do caminho. Simples, direto, brutal em sua clareza. Uma vez que você escolheu um caminho, não importa quão difícil fique, não importa quanto doa, não importa quantas vezes você queira desistir, você não se desvia. Porque o desvio não é apenas abandonar um objetivo específico. É treinar sua própria mente para acreditar que desistir é uma opção viável quando as coisas ficam difíceis. E uma vez que você treina isso, você se torna alguém que desiste. Não apenas dessa coisa específica, mas de tudo. Você se torna alguém cuja palavra não significa nada, nem mesmo para si mesmo. A sociedade moderna te oferece 1000 justificativas para desviar do caminho. Autocuidado, equilíbrio, saúde mental, flexibilidade, adaptabilidade. E olhe, não estou dizendo que você deve se destruir, perseguindo objetivos que não fazem mais sentido. Mas seja brutalmente honesto consigo mesmo sobre a diferença entre mudança consciente de direção e fuga covarde de dificuldade. A primeira vem de um lugar de clareza e força. Você avalia a situação, decide que há um caminho melhor e muda deliberadamente. A segunda vem de um lugar de fraqueza e medo. Você está desconfortável, quer que a dor pare e cria uma racionalização intelectual para disfarçar o que é essencialmente covardia. Musashi não tinha paciência para esse tipo de auto-engano. E é precisamente essa honestidade brutal consigo mesmo que permitiu que ele se tornasse o que se tornou. Então deixe-me perguntar a você diretamente, o que você está evitando agora mesmo? Qual é a dor que você sabe que precisa atravessar, mas está adiando? Qual é o medo que está controlando suas decisões, mesmo que você finja que não está? Porque aqui está a verdade final que Musashi aprendeu e viveu. A dor da disciplina é temporária e leva à liberdade. A dor do arrependimento é permanente e leva ao desespero silencioso. Você pode escolher a dor aguda de fazer coisas difíceis agora, de enfrentar seus medos agora, de suportar o desconforto do crescimento agora. Ou você pode escolher a dor crônica de olhar para trás na sua vida e ver uma sequência de oportunidades desperdiçadas, de potencial não realizado, de uma versão de você que poderia ter existido, mas nunca existiu, porque você sempre escolheu o caminho fácil. Musashi morreu sentado em posição de meditação, com a espada ao lado, exatamente como havia planejado. Mesmo na morte, ele estava no controle. Ele havia passado a vida inteira treinando para esse momento final, e quando chegou, ele estava presente, consciente, sem medo. Sua última ação foi segurar sua espada e fechar os olhos. 62 anos de dor extrema, de medo constante, de solidão escolhida, de disciplina implacável, culminaram naquele momento de paz perfeita. E 400 anos depois, aqui estamos nós, ainda falando sobre ele, ainda aprendendo com ele, ainda sendo transformados por suas palavras. Enquanto isso, milhões de pessoas que escolheram vidas confortáveis, que evitaram dor a todo custo, que nunca arriscaram nada significativo, desapareceram sem deixar rastro. Foram esquecidas antes mesmo de morrerem, porque nunca realmente viveram. Você tem uma escolha agora. Você sempre tem uma escolha. Você pode fechar este vídeo e voltar para a sua vida confortável, fingindo que estas palavras não tocaram em nada dentro de você. Você pode continuar adiando, evitando, resistindo à dor necessária para a sua transformação. Ou você pode decidir, agora mesmo, que acabou, que a era da fuga terminou,
que você vai finalmente enfrentar o que precisa ser enfrentado, fazer o que precisa ser feito, tornar-se quem você sabe que pode se tornar. Musashi não pode fazer essa escolha por você. Eu não posso fazer essa escolha por você. Apenas você pode. E no fundo, você já sabe qual é a escolha certa. A questão é, você tem coragem suficiente para honrá-la? Se este conteúdo despertou algo em você, se estas verdades brutais ressoaram com quem você realmente é, por baixo de todas as camadas de condicionamento social, deixe seu like agora. Inscreva-se porque vamos continuar explorando essas verdades desconfortáveis que ninguém mais tem coragem de dizer. E deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo, mas mais importante, deixe nos comentários qual é o medo que você vai enfrentar hoje. Não amanhã, não na próxima semana, hoje, porque o tempo que você tem está acabando. Cada dia que passa é um dia a menos. E um dia vai ser tarde demais. Não deixe que seja tarde demais. O caminho está diante de você. Musashi mostrou o caminho. Agora você só precisa ter coragem de caminhar.